Bom dia! No podcast de hoje, iremos falar sobre a obra de Anita Malfatti, A Estudante. Porém, antes de falarmos sobre a obra, vamos conhecer um pouco da artista? Anita nasceu dia 2 de dezembro de 1889, em São Paulo, e veio a falecer em 6 de novembro de 1964. Filha de um engenheiro italiano e uma pintora estadunidense. Uma curiosidade sobre Anita é que ela possui uma deficiência física. Seu braço e a mão direita nasceram atrofiados. Sendo assim, aprendeu tudo com a mão esquerda, inclusive a pintar. Seu estilo de obra era retratos, paisagens e usava expressivamente a cor. Sua obra revela o interesse em retratar o psicológico dos seus modelos, e podemos observar que Anita faz uso de uma deformação moderada, que acaba fugindo de modelos clássicos. A outra técnica que a obra contava era com tintas diluídas na tela, e com isso causa uma revolta na elite de São Paulo, até mesmo em Monteiro Lobato. Mesmo que a arte tenha aparência mais calma, a obra leva um estilo mais acadêmico, ou seja, manteve o rigor, as regras formais e estética de uma academia de artes. Com tudo isso, trago a vocês a minha releitura da obra A Estudante. Vejo uma moça com um semblante triste, que em seu olhar leva preocupação. Seus ombros caídos para frente, que traz um ar de incapacidade para algo que está enfrentando na sua vida. Uma moça que talvez precise de ajuda e não sabe como se expressar em palavras e acaba se aprofundando em tremenda tristeza. Mário de Andrade é um importante escritor do modernismo brasileiro. Nasceu na cidade de São Paulo em 1893 e morreu em 1945. Nesta mesma cidade participou da Semana de Arte Moderna, que inaugurou o modernismo no Brasil. Buscou divulgar em seus textos elementos da cultura brasileira e criar um sentimento de identidade nacional. Seu livro mais conhecido é Macunaíma, que traz como subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Nessa obra, o escritor, além de mostrar elementos do folclore nacional, traça um perfil bastante crítico do caráter do povo brasileiro, mas pretende também divulgar aquilo que ele chamava de língua brasileira, como características distintas do português formal, como escreveu o autor em seu livro Pauliceia Desvairada, Escrevo Brasileiro. Assim como o índio romântico representava o povo brasileiro de forma idealizada, o índio também cumpre esse papel, mas destituído de qualquer idealização. Além da leitura, o autor tinha outros interesses artísticos, por isso estudou piano e canto. Também foi professor de História da Música e da Estética no Conservatório Dramático de Música, na cidade de São Paulo, em 1922. O escritor brasileiro Monteiro Lobato nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Além de escritor, foi promotor, fazendeiro, editor e também foi empresário. Ele fez parte do pré-modernismo, além de ter sido autor de literatura infantil. Suas obras para adultos são caracterizadas pelo nacionalismo e crítica sociopolítica. Ele também incentivava as crianças a aprender literatura com as suas obras. Em 1918, Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Zeca Tatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura do Zeca Tatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918. Depois do sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a se chamar Renações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci e o Marquês de Rabicó. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Foi identificado como o mais importante poeta do pré-modernismo.
embora releve em sua poesia raízes do simbolismo, retratado a gosto pela morte, a angústia e o uso de metáforas. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, conhecido como Augusto dos Anjos, nasceu no engenho Pau de Arco, na Paraíba, no dia 22 de abril de 1884. Era filho de Alexandre Rodrigues dos Anjos e de Cordula de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Augusto dos Anjos estudou na Faculdade de Direito do Recife entre 1903 e 1907. Formado em Direito, retornou para João Pessoa, capital da Paraíba, onde passou a lecionar literatura brasileira em aulas particulares. Em 1913, Augusto dos Anjos mudou-se para Leopoldina, Minas Gerais, onde assumiu a direção do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira. Continuou também a dar aulas particulares. Em 1919, depois de uma longa gripe, Augusto dos Anjos foi acometido de uma pneumonia. Augusto dos Anjos faleceu em Leopoldina, Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1914. Em 1912, Augusto dos Anjos publicou seu único livro chamado Eu, com 58 poemas, que chocou pela agressividade do vocabulário e por sua obsessão pela morte. Integram sua linguagem termos considerados antipoéticos, como podridão da carne e vermes famintos. A terceira edição de seu livro de poemas, publicada em 1928, adicionou mais alguns escritos à coletânea, passando a se chamar Eu e Outras Poesias, e vendeu 3.000 exemplares em 15 dias e 5.500 exemplares em 2 meses. O livro já ultrapassa as 40 edições, e Augusto dos Anjos segue sendo um dos poetas mais lidos do Brasil.